Continuando, o decreto 8.243, né, ele imagina os conselhos, né, diz ali, Conselho de Políticas Públicas, né? O que é isso? É instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas. 3. Comissão de Políticas Públicas, instância colegiada temática, instituída por ato normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas finalidades. 4. Conferência Nacional, que é isso? Instância periódica de debate, formulação e de avaliação sobre temas específicos e de interesse público, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil, podendo contemplar etapas estaduais, distritais, municipais ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado. Bem, nessa questão, a gente até pode dizer, o inferno está cheio de gente de boa intenção. Essa expectativa de viajar para Brasília, participar de congressos, mostrar a cara, fazer discurso emocional, principalmente, mexe com a vaidade e a ambição de muita gente. O Brasil é muito grande, como sempre. E eu sempre duvido disso. Na minha opinião, o governo federal tem poderes excessivos. O Brasil, antes disso, precisaria de uma reforma fiscal, talvez de uma nova organização política de estados. Tem muito estado aí que mal paga o salário de seus governadores. E em cima de uma nova estrutura, se possível, com muito maior independência dessas unidades, aí sim, conselhos, etc., sem aquela desculpa de que a cidade ou o estado não tem recursos para fazer, porque Brasília não mandou dinheiro. Nós pagamos imposto demais, nós pagamos muito caro e muito pouco dinheiro desses impostos volta para o contribuinte. Por quê? Porque o governo federal está na mão de uma organização financeira internacional e de leis marotas em relação a endividamento das empresas estrangeiras, o que é investimento, pagamento de direitos que nós bovinamente aceitamos, inclusive da impossibilidade do Banco Central emitir moeda. O economista, o Dr. Adriano Benayon, eu acho que já até perdeu a força de tanto falar sobre isso. Então, esse é um problema sério do Brasil. Querer viabilizar um governo impossível talvez custe muito caro para o Brasil. Talvez o mais barato fosse uma reestruturação, mas, como sempre, isso dependeria de uma reforma constitucional. O ideal seria que o Congresso e o próprio Poder Executivo, paulatinamente, transferissem
poderes e deveres. Deveres os estados já têm, eles não têm poderes. Recursos de rotina para os estados. A União deveria cuidar da política externa, das fronteiras do Brasil, talvez da Copa do Mundo, sei lá, e não mais do que isso. Não é muito sensato deixar na mão do governo federal uma quantidade tão grande de atribuições como aquela que foi estabelecida em 1988. Naquela época, tanto o pessoal à esquerda quanto à direita sonhava com grandes ditaduras. O país da ordem e do progresso deveria ter ordem e progresso na marra. O pessoal agia de maneira ingênua dentro de um mundo maniqueísta, dividido de acordo com o interesse de alguns grupos internacionais de poder. A essa altura, com mais maturidade, o Brasil poderia refazer tudo. Né? Que em Hannah Arendt, nesse livro, né, nós poderemos descobrir sobre a Revolução, é o título, afirmações até de um ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele justamente coloca em questão a situação de um país onde, diante do dinamismo das suas transformações, se submete a grupos de representantes, que é muito ruim, muito grave. Nós temos que ter o desenvolvimento do indivíduo como cidadão, depende de responsabilidade. Quem não tem autoridade não pode ter responsabilidade e vice-versa. Os brasileiros não têm nem responsabilidade, nem autoridade para decidir sobre o seu futuro, porque tudo está feito para ele obedecer decisões que ele não sabe como surgiram e de que jeito vieram. Bem, qual o objetivo desse decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014? A instituição de uma política nacional de participação social, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Bem, para fins deste decreto, considera-se o seguinte, vamos focar bem aqui. Primeiro, a sociedade civil é o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não, suas redes e suas organizações. É bom que se entenda que movimento social pode ser feito por qualquer grupo que tenha uma afinidade. Até agora houve uma identificação dos movimentos sociais, aqueles de contestação à ordem estabelecida ou ao não respeito das leis existentes. Nós temos leis que não foram respeitadas e que acabam estimulando movimentos sociais. Então, até pessoas ricas podem gerar um movimento. O DR foi um movimento de grandes repercussões na história do Brasil. Então, o ideal é que esses movimentos tenham como luta seus argumentos e não a violência.
Então, ao estabelecer um diálogo com os movimentos sociais, né, o governo não faz nada de especial, apenas diz ou dá a entender que vai melhorar esse diálogo. Segundo, cria Conselho de Políticas Públicas, né? Ou admite-se Conselho de Políticas Públicas, instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo de diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas. É bom dizer, né, que se conselho funcionasse, o Brasil seria ótimo. Um dos problemas dos conselhos é que eles são criados, eles existem, as pessoas se matam para participar dos conselhos e a coisa morre aí. Nem relatório dos conselheiros a gente fica conhecendo. Então, o problema dos conselhos merece uma discussão ampla, talvez bem antes até do estabelecimento desse decreto. Cidades, estados e a União têm conselhos, e os conselhos acabam tendo defeito de servir de instrumento de legalização das decisões de governo, que o governo sempre argumenta que ouviu o conselho, mas ele não explica as contestações, ele não debate as decisões dos conselhos. E os conselhos, num tempo de internet, YouTube, rádio digital, etc., a maioria deles delibera na sombra de gabinetes, são conselhos opacos, praticamente inúteis. Então, a questão dos conselhos, que esse decreto reconhece, não precisaria dizer isso, é a qualidade e a eficácia dos conselhos. Isso é extremamente importante. Parece que o governo federal está preocupado em valorizar a participação popular. Provavelmente as vaias na Copa do Mundo e coisas assim tenham chamado a atenção da presidência da República para a má qualidade do seu governo, que ao longo dos 4 anos que terminam nesse ano, foi um autêntico zigue-zague. Né? É como se estivesse num labirinto, uma hora indo para um lado ou para outro. Assim vimos com entusiasmo o decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014, que eu vou ler e, se possível, comentar. Esse decreto institui a Política Nacional de Participação Social, ele denomina PNPS, e o Sistema Nacional de Participação Social, SNPS, e dá outras providências. Então, ele decreta, né, que, primeiro, a presidente, considerando o uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 e 6 da linha A da Constituição, e tendo em vista disposto no artigo 3º, caput, inciso 1º, e no artigo 17 da Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, decreta: artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional de Participação Social,
com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil, Parágrafo único. Na formulação e na execução, no monitoramento e na avaliação de programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública, serão considerados os objetivos e as diretrizes da PNPS. Ótimo, né? E isso podemos dizer que é ótimo porque, participando, como já disse, em inúmeros eventos, a sensação que temos é que em Brasília consolidou-se uma burocracia, uma dinastia política que cerca a presidência da República, um cordão de isolamento em relação ao Brasil. Não é fácil ser presidente. Imaginem uma pessoa lá, de repente, ter que administrar e governar 200 milhões de pessoas, tá? E decidindo em todos os aspectos dessa pessoa, dessa vida. Nós somos muito diferentes dos Estados Unidos, onde cada estado é relativamente diferente da União. Tem até Senado, tem leis próprias e muito próprias. Alguma coisa é federal, principalmente a área de segurança externa. Mas dentro do país, as unidades têm liberdade. A Suíça nem se fala, né? Agora, aqui no Brasil, por efeito talvez do positivismo, dos ideais do início da República, nós ganhamos uma Constituição centralizadora. Para fugir disso, só outra Constituinte, o que é um tremendo salto no escuro. Talvez o ideal seja, de fato, o aprimoramento da representação popular, que pode acontecer graças a inúmeros recursos modernos de comunicação, registro, participação, coisa que não existia na década de 80 e que agora é muito mais fácil. Então, a presidência da República bem preparada em termos de recursos de comunicação e até disposta a participar de reuniões pelo Brasil inteiro, permanentemente, poderá ter sucesso com essa política que se inaugura com esse decreto. Os grandes desafios do Brasil foi criado pela Constituição de 1988, que embaralhou conceitos de regime presidencialista com parlamentarista, e de lá para cá, na evolução, na regulamentação das leis, uma estrutura partidária, política, onde nós acabamos tendo um parlamentarismo sem responsabilidade e um presidencialismo fraco. Quer dizer, o presidente não manda como deveria mandar se o Brasil fosse, de fato, um regime presidencialista. E os parlamentares não se preocupam muito com a qualidade das leis que criam e com a ação parlamentar, que é normal em qualquer democracia, mas que tem no Brasil um problema muito grave,
que foi a situação em que nosso povo se encontrava, analfabeto funcional, analfabeto político, sem um preparo adequado para a democracia. O Brasil é um país muito grande e nessa imensidão tudo se tornou fácil para aqueles que têm poderes. Algo que tivemos a oportunidade de experimentar diversas vezes ao longo da nossa vida profissional, política até, convivendo, por exemplo, em alguns momentos com o presidente da FEBRABAN, com a FIEP, coisas assim. A gente vê que são cidadãos que se consideram mais fortes que o próprio presidente da República, instituições que mandam e desmandam no Brasil e que têm a facilidade de comunicação, como aconteceu no setor elétrico, quando a Fiesp resolveu fazer uma campanha para baixar tarifas, desprezando a situação real da oferta e até a expectativa de um racionamento, de uma estiagem. Então, o Brasil, que está na mão de grandes grupos econômicos, precisa encontrar uma alternativa. Ou, talvez, a ideal seja a transformação de uma federação para uma confederação, com um compromisso rígido de união territorial, lastreado numa força armada realmente poderosa e dedicada às nossas fronteiras. Enquanto isso não vem, é interessante ver e ler até um livro como esse, da Hannah Arendt, né? Esse livro é muito bom, não é exatamente o que o título pode sugerir, mas é o questionamento da democracia representativa. Né? Nós, de uma certa forma, estamos vivendo numa caverna e quem vê o sol, quem vai lá fora e olha alguma coisa, acaba dizendo, fazendo afirmações que quem está dentro da caverna não entende. Tá? Falta-nos uma ética, né, laica até principalmente, uma visão que Baruch Spinoza teve coragem de expor e por pouco não foi queimado ou torturado por causa disso. Isso lá pelo século XIX, 1677, foi dentro. De lá para cá, pouca coisa mudou. Né? Michel Foucault, esse é o último livro dele, ele, no final da vida dele, escreveu, falou, debateu a questão da parresia, da liberdade e da coragem de expressão. Então nós vemos agora o que parece ser um esforço do governo federal o decreto 8.243 é quase um novo estado no Brasil, né? Pela maneira aparente, pelo menos, de sua redação. Né? Isso é algo, vamos dizer assim, que merece atenção, porque são custos adicionais, mas, quem sabe, uma grande oportunidade de melhorar uma série de coisas que o decreto poderá ser corrigido por outro decreto
e assim o governo caminhar no sentido de maior participação social com eficácia. O receio é, como sempre, vamos dizer assim, a disposição do governo federal em ampliar seus poderes em detrimento dos municípios e dos estados, que é onde, de fato, cada um de nós vive. Então, aqui no artigo 5, os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão, respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os mecanismos de participação social previstos neste decreto para a formulação, a execução, o monitoramento e avaliação dos seus programas e políticas públicas. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades referidos no caput elaborarão anualmente relatório de implementação da PNPS no âmbito de seus programas e políticas setoriais, observadas as orientações da Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo, a Secretaria-Geral da Presidência da República elaborará e publicará anualmente relatório de avaliação da implementação da PNPS no âmbito da Administração Pública Federal. Bem, aí tem um detalhe que merece discussão. Com a privatização, as concessionárias de serviços essenciais hoje estão muito distantes dos interesses do país. Pela multiplicação de concessionárias, elas, entendendo que as agências reguladoras e as secretarias farão o que antigamente elas faziam, quando estatais, elas estão tendo uma liberdade absurda. Então, o governo deveria olhar com muito cuidado como é que está a forma, o formato de controle, de planejamento das concessionárias de serviços essenciais. É o caso da telefonia. Elas gastam uma fortuna em propaganda e a qualidade de serviço delas é cada dia pior. No setor elétrico, nós estamos indo para um prejuízo colossal, porque o modelo institucional deu uma margem para a especulação da energia elétrica inacreditável. O transporte coletivo urbano, depois de junho de 2013, teve um congelamento de tarifas e nenhum concessionário que eu saiba devolveu sua concessão, né? Quer dizer, tem algo errado nisso tudo. Então, a política de participação social, ela precisa de uma revisão drástica nesses conselhos, nessas formas de ouvidoria, sei lá o que, dessas empresas, e cobrar dos prefeitos e governadores maior responsabilidade. Prefeito, governador e presidente da República parecem não terem nenhuma responsabilidade. Qualquer coisa errada, quem errou foi o presidente da estatal, ou da autarquia, ou da concessionária. Quando, na verdade, os governantes é que, de fato, decidem quem vai ser e por quê, como, onde e o que fará. Quer dizer, nós temos que achar uma maneira de enquadrar o mau governante. Deixar por conta das assembleias legislativas, isso é um erro. Então, na política nacional de participação social, nós deveríamos ter referendos, ano a ano, dos governantes. Referendos, né? Onde
nessas votações, o executivo pudesse ser demitido se não cumprisse seu programa de governo. Dizer que, se eleito, tudo vai ser de graça, bonito, etc., é fácil. Não? A cada candidato, antes de ser candidato, deveria, até sendo candidato, ter acesso a todos os planos e contas do cargo que ocupa. E isso durante 1, 2, 3 meses. E ao início da campanha eleitoral, dizer o que vai fazer, quando, onde, como, quanto, né? E assim, de forma plebiscitária, de tempos em tempos, durante o mandato, o povo dizer que gostou, aceitou ou não aquele governante. Porque está uma barbada hoje em dia ser governador, prefeito, sei lá o quê. Primeiro porque o sistema político afunilou, né? A coisa está virando uma dinastia. Nós estamos tendo filho, neto, bisneto desse ou daquele político no poder. Muito mais em cima de uma história, de uma imagem, do que propriamente da competência e da capacidade. Se é para valorizar a participação social, vamos entrar para valer na estabilidade desses governantes, inclusive federal. Quer dizer, os plebiscitos deveriam ser rotina. E para isso tudo, talvez o parlamentarismo fosse a situação ideal do Brasil, e com enxugamento dos poderes federais. Os estados e municípios, dentro de uma forma parlamentarista, teriam seus gabinetes e a cada ano, talvez, ou 2 anos, um plebiscito, que hoje em dia é fácil, né? Pode ser feito até de casa, via internet. E aquele governante que não mostrar qualidade ética, funcional, operacional adequada, precisa ser substituído. Estamos aqui analisando o decreto 8.243 de maio deste ano. Um decreto que cria o Plano Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social. Um decreto que dá a entender que o governo federal, de uma certa forma, quer controlar melhor os movimentos sociais, a opinião pública, fortalecer o presidencialismo e consolidar sua autoridade. Seria muito mais lógico se o governo corrigisse os abusos da federação, a política fiscal, a divisão política do país. No entanto, ele parte para mais e mais e mais mecanismos de consulta, de opinião, de organização, de reunião, de congresso, seminário, o que esse pessoal aí adora, porque cada coisa dessa gera um cartão de visita, uma viagem, algum ganho. Mas vamos lá, são objetivos do PNPS: consolidar a participação social como método de governo, né? Mas uma participação social controlada, como nós vemos aqui na ampliação dos mecanismos de controle social. 2. Promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social. De que jeito? Se os controles sociais são ampliados, seria uma forma fascista, talvez, com aquela que na Itália a gente viu no século passado, com a valorização, com a estatização de sindicatos, etc. 3. Aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil, respeitando a autonomia das partes.
Isso não precisa desse decreto-lei. Quer dizer, basta o governo federal, na figura do seu titular, assessores e ministros, se dar ao trabalho de conhecer o Brasil como ele é. 4. Promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas políticas e programas de governo federal. Ótimo, né? Isso é importante, até para jampear um pouco um Congresso inerte e que representa muito mais as elites do que propriamente o povo. 5. Desenvolver mecanismos de participação social nas etapas ou ciclos de planejamento e orçamento. É o planejamento participativo, uma condição federal, né? Isso é uma tese antiga, uma estratégia antiga. Trabalhei em Blumenau com o prefeito Décio Lima. Cheguei a participar de reuniões com mais de 400 pessoas no bairro da Velha, numa reunião de planejamento participativo. Então isso deveria ser resgatado para valer, né? 5. Desenvolver mecanismos. E é bom lembrar, né? Às vezes a gente tem deputados e senadores que a gente termina o mandato deles e a gente não sabe a que vieram. 5. Desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de planejamento e orçamento. Ótimo, né? 6. Incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas formas de expressão em linguagem de participação social por meio da internet, com a adoção de tecnologias livres de comunicação e informação, especialmente softwares e aplicações tais como códigos-fonte livres e auditáveis, ou os dispositivos no portal de software público do software público brasileiro. Bem, em termos de tecnologia, nós estamos só iniciando. Quer dizer, existem milhões de maneiras ainda não exploradas de organização de informação, de obtenção de informação. A ciência se desenvolve e viabiliza a organização. O ruim é que, deixando isso tudo por conta de uma autarquia, aí, é pouco provável que ela tenha agilidade e vontade de se transformar à medida que a ciência evolua. Vamos ver o que dá isso aí. 7. Desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais historicamente excluídos e aos vulneráveis. Por que não dizem aqui logo as pessoas com deficiência, os idosos e idosas, né? Nós queremos esse artigo de forma explícita, né? E ainda a utilização da Libras, né? De legendas, né? É uma coisa absurda ver a nossa presidente fazer discurso e a gente não notar durante o discurso dela nem legenda, nem a língua brasileira de sinais. Então, será que é tão difícil isso? Então, isso aí cheira a hipocrisia dentro desse governo, né? Porque, na verdade, a preocupação com a inclusão foi abandonada no interesse dos grandes grupos midiáticos e de outros aí, que têm interesse em gastar o mínimo e lucrar o máximo. 8. Incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil. Isso é rotina, né? Tem que existir sempre. E 9. Incentivar a participação social nos entes federados, né? Bem, obviamente, a participação nos entes federados ela é importante, né? E depende muito do governador, né? Dos estados. Nos estados e municípios a gente sente de forma mais aguda até, porque inexplicavelmente cheia de barreiras, esse problema de comunicação.
A nossa classe política parece que não gosta do contato com o povo. Já vai longe o tempo em que os nossos líderes políticos subiam em palanques, subiam em caixotes, iam às ruas e falavam. Hoje parece que o cara se elege, automaticamente ele deixa de andar pela cidade, não usa mais as calçadas, o ônibus, frequenta só clubes sofisticados, tem motorista, tem carros. Então a comunicação entre o povo e seus líderes vai ficando difícil, com algumas exceções, ainda bem. Mas será que essas exceções continuarão agindo assim, se eleitas para cargos de maior nível? Lógico, alguns bem intencionados, honestos, sérios e corajosos não vão renunciar nunca ao contato com o povo. E temos bons exemplos disso entre nós. Mas, de modo geral, a gente sente que uma simples eleição a qualquer nível transfere essa pessoa para um outro plano social. E assim o Brasil, as pessoas mais humildes, continuam, apesar das quirelas que ganham, sofrendo sem necessidade. Aqui fala das comunidades vulneráveis. Bem, e a educação das comunidades vulneráveis? As crianças, nós temos que investir maciçamente na inclusão, na educação, na saúde. Se isso acontecer, o povo vai estar feliz. Porque é isso que o povo está precisando desesperadamente. O que nós queremos é governo, mas governo eficaz e não ficção. Ampliação dos mecanismos de controle social. O que é isso, gente? Que loucura é essa? Está aí o telefone aí para grampeado, talvez, travado, sabe-se lá de que jeito. Esse talvez seja o item mais perigoso desse decreto. Mecanismo de controle social. O que é isso, meu Deus? Aqui, Laurentino Gomes fala muito sobre Marechal Deodoro. E isso nos remete a um período da história do Brasil draconiano. A ilha de Inhatomirim e outras coisas aí estão lá para mostrar o que significa a intolerância e a brutalidade. Então, os mecanismos de controle social são algo que interessa as ditaduras. Qualquer ditadura tem nos mecanismos de controle social as suas KGBs, seus informantes, seus sistemas de monitoração. Então, mecanismos de controle social, o que é isso? Até onde isso vai? Qual o objetivo disso? Então, esse item 7º do artigo 3º da Lei 8.243, de 24 de maio de 2014, ele é assustador. O que o governo pretende com isso? Isso não tem nem sentido. O que o governo sonhava com essa questão? Então, se eu fosse deputado, senador, estivesse em Brasília, eu iria para a rua, coisa para perguntar e para excluir esse artigo desse decreto. Os mecanismos de controle sociais, o que é controle? Controle é submissão, é subordinação, é imposição. Nada mais justo que o governo tenha elementos de informação dos movimentos sociais,
das atividades individuais, etc. Agora, querer controlar de forma direta e explícita, né, os cidadãos brasileiros, isso é algo típico de ditaduras, né? Será que o governo está tão entusiasmado com as ditaduras bolivarianas, cubanas, russas, chinesas, etc.? Quer dizer, isso aí deve ser foco de discussão, de debate de todos os brasileiros, né? Esse decreto, ele coloca com nitidez o que o governo federal pretende, né? Talvez tudo se resuma a esse item, né, que por si perigosíssimo aos ideais de liberdade do nosso povo. Lógico, liberdade com responsabilidade dentro da lei, né? Lei discutida e aprovada democraticamente, lei aceita. E essas leis podem ser diferentes entre os estados, entre as diversas partes desse país imenso, tá? As leis refletem o desenvolvimento de um povo, a cultura dele, a etnia, a maneira de ser, né? Então, agora, se são leis federais, leis que valem para todo o Brasil, elas devem ser redigidas com muito cuidado, né? Agora, pensar em ampliação dos mecanismos de controle social, isso é um negócio maluco. O que o governo pretende com isso, meu Deus? Isso aí tem que ser visto com muito cuidado. Isso é ruim demais. Então, desse decreto 8.243, de 23 de maio de 2013, vamos falar das diretrizes gerais do PNPS. O que é o PNPS? É o Plano Nacional de Participação Social, né? É mais uma sigla para a gente decorar, PNPS. Quais são as diretrizes gerais do PNPS? Então, é algo curioso, né? Vamos pensar. Primeiro, reconhecimento da participação social como direito do cidadão à expressão de sua autonomia. Isso deveria ser uma condição tácita numa democracia. Infelizmente, a gente nota que alguém tem que escrever isso. Segundo, complementaridade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias da democracia representativa, participativa e direta. Quer dizer, o ruim é essa democracia representativa. O bom é essa participação, essa transversalidade e integração. A democracia não exige a representação. Ela poderia abolir essa representação e valorizar a participação, fosse da maneira possível que fosse. Hoje em dia não há mais por que não acontecer isso. Valorizar aqui tem 3: solidariedade, cooperação e respeito à diversidade, etnia, raça, cultura, geração, origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou deficiência para a construção de valores de cidadania e inclusão social. A etnia é um negócio perigoso. Se a etnia propor a antropofagia, a exploração das mulheres, a rejeição, a exclusão, isso faz sentido? Quer dizer, até onde a etnia é algo que mereça respeito, né? Aliás, esse livro aqui é muito bom, Uma Gota de Sangue, né? É ver aonde, do Demetrio Maioli, é ver o que leva à importação
fobias estrangeiras. O Brasil caminhava bem para a inclusão total, com exceção talvez de algumas regiões e pessoas, algo que tranquilamente aos poucos poderia ser superado. Houve uma radicalização. Se isso é bom ou mal, nós vamos saber daqui a 10, 20 ou 30 anos. Prejulgar é um erro muito grave. Talvez seja de fato a única maneira possível de superar preconceitos atávicos, problemas gravíssimos que ficaram na nossa memória, no nosso comportamento. Até vendo o livro General em Seu Labirinto, Gabriel Garcia Marques, a gente vê que lá, sob o comando dele, a escravidão foi extinta em 1822. Mas fica mais do que explícito, lendo o romance, que a escravidão foi extinta, mas não o preconceito. E o preconceito imperou nos países espanhóis. É um negócio fortíssimo, em alguns países principalmente. E talvez a lei de cotas e outras coisas acabe com isso. Agora, a valorização, a consolidação, o respeito a etnias, é que sempre pensar se a etnia está afinada com os direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, com a universalização dos direitos independente de opções sexuais, religiosas, sei lá o quê. Então, esse item do artigo 3º do PNPS é polêmico de uma certa maneira, porque ele procura consolidar coisas contraditórias, né? É o caso das religiões. A religião tem religião que é radical, é excludente, condena todo mundo que não segue suas orientações para o inferno. Então o resto é uma consequência. O item 4º das diretrizes do PNPS: direito à informação, à transparência, ao controle social nas ações públicas, com o uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma da população a que se dirige. Aí tem que lembrar a Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. E parece que o pessoal não quer saber muito da pessoa com deficiência, né? Então a exclusão da pessoa com deficiência, ela é implícita até na formulação de um artigo tão importante quanto esse do PNPS, né? Aqui, 5º, valorização da educação para a cidadania ativa. A cidadania ativa deve pressupor direitos, deveres, responsabilidades e não vandalismo, atitudes irresponsáveis. Todo mundo, qualquer cidadão tem que responder pelo que faz, né? Do contrário, o país fica ingovernável. 5º, autonomia, livre funcionamento e independência das organizações da sociedade civil. Autonomia sim, mas a burocracia que cresce em cima das ONGs é um absurdo. Quer dizer, qualquer organização que queira ter um CNPJ, ter regularidade fiscal, hoje em dia está subordinada aos interesses de corporações, é o caso dos contadores, e de uma burocracia inacreditavelmente rígida da Receita Federal. Quer dizer, você cria uma entidade, ou participa dela, qualquer descuido, essa entidade entra para o limbo da Receita Federal e a partir daí está excluída de qualquer coisa.
Esse é o item 6º, né? E o item 7º, ampliação dos mecanismos de controle social. O que é isso, gente? Bem, a favor da democracia no Brasil, nós estamos conversando aqui sobre o decreto 8.243, que foi editado, publicado em 23 de maio de 2014. Esse decreto cria ou organiza a comunicação entre Poder Executivo e a sociedade civil em geral. Já comentamos os itens anteriores e vamos falar agora sobre a ouvidoria, né? Repetindo aí a Conferência Nacional, né? Que é a instância periódica de debate, de formulação, de avaliação sobre temas específicos, que vai mexer com a vontade de muita gente de passear, como é rotina. Mas a ouvidoria pública federal, é algo que a gente até imagina que já exista de alguma forma, através da Casa Civil. A instância, o que seria essa ouvidoria? O que ela é? Instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados sob qualquer forma ou regime com vistas ao aprimoramento da gestão pública. Bem, como sempre, tudo isso é um filtro, é uma barreira entre a presidência, o presidente ou a presidenta, que é a pessoa que o povo elege para governar o país, e nós não elegemos o ouvidor, nós não elegemos ninguém no meio de campo, nós elegemos o presidente da República, porque nós acreditamos que essa pessoa saberá governar. Então a ouvidoria é importante, mas toda essa conceituação, essa burocratização de acesso ao presidente assusta. A gente cansa de ouvir que, no caso até de Margaret Thatcher e outros, que tinham uma preocupação radical de ouvir a opinião pública. E o que a gente sente, principalmente nesse último governo, é que há um distanciamento entre a presidência e o povo, né? Mas aqui vai além, mesa de diálogo, mecanismo de debate e de negociação com a participação dos setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais, né? Tudo isso é muito bonito, né? Mas mostra com muita clareza a incapacidade que o governo federal tem de governar o Brasil. País tão grande quanto o Brasil, para ser presidencialista dessa forma, se fosse uma ditadura, como é a Rússia. Grandes ditaduras, elas são convergentes, centralizadoras, tem um iluminado no comando que decide tudo. A figura do presidente da Rússia é um exemplo perfeito, né, do que é um presidencialismo forte. É alguém lá que, apoiado por uma religião ou qualquer coisa, um exército, um grupo de companheiros de KGB ou sei lá o quê, manda no Brasil, manda no país. Ou Cuba, que é um país pequeníssimo, uma ilha, né? Agora, o Brasil, o presidencialismo é um instrumento de, vamos dizer assim, equivocado de governo. Porque o nosso povo não é tão disciplinado, tão cordeiro quanto outros. E como nós não somos uma ilha,
nem estamos do lado dos Estados Unidos, nós não temos propriamente a vocação de sair nadando para fugir do Brasil. Então, para viver aqui, querendo viver aqui, devendo viver aqui, será que a ouvidoria funciona? Né? Como é que eles chamam aqui? Mesa de diálogo. Né? O que nós precisamos, de fato, é a descentralização do Brasil. Quer dizer, é ridículo ver o governo apelando para firulas organizacionais para governar o Brasil. Aí vem mais coisa, fórum interconselhos, mecanismo para o diálogo entre os representantes dos conselhos e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as políticas públicas e os programas governamentais, formulando recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e transversalidade. Esses nomes são complicados, né? É lógico, né? À medida que o país se complica ou ele converge demais a uma coleção de decisões, a coisa se complica. Aí vão surgindo sessões, divisões, etc. Se bem que o Brasil está acostumado, né? Nós temos uma Itaipu que tem presidente, diretores, tem uma usina que na Copel seria cuidada por uma divisão, ali é uma diretoria multinacional cheia de salamaleques. Então essas coisas educam mal, né? Uma coisa bonita é ver a liberdade e a independência. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vimos lá a falência de uma cidade. Tá certo, não sabe se governar, né? Que quebre, desapareça, dê lugar a outra. Nós temos que valorizar a iniciativa, a capacidade de inovar, de governar. Agora, para isso, o Brasil tem que ser radicalmente descentralizado. Curitiba quer fazer metrô, fica dependendo de dinheiro que mandou para Brasília. Aí o governo vem aqui caridosamente, né, doa uma fração do que arrecada anualmente para fazer o metrô. Isso não tem sentido, né? Nós temos que ter poder sobre os nossos impostos. A União tem que ficar com aquilo que é suficiente para pagar o Ministério das Relações Exteriores, né? Uma boa força armada, cuidar das nossas fronteiras e, sei lá, sediar tribunais constitucionais e olhe lá o que mais, né? Criar uma espécie de assembleia para discutir firulas, porque o fundamental é a cidade, é o Estado. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, minha vida, dos meus filhos, netos e bisnetos, depende do que existe ao redor deles. E não tem sentido eles dependerem de decisões tomadas em lugares distantes. Isso me assusta. Mas o governo vai tentando salvar aquilo que não merece tanto cuidado, né? Que é a governabilidade impossível de Brasília. Aí inventa esse negócio, né? Vai burocratizando. Aqui criou algo até inteligente, ambiente virtual de participação social. Quer dizer, unicamente num ambiente virtual, nós teremos condição de participação real. Porque o deslocamento para uma cidade caríssima e distante como Brasília custa uma fortuna. Então, o ambiente virtual de participação social, que é um mecanismo de interação social
que utiliza tecnologias de informação e comunicação, em especial a internet, para promover o diálogo entre a administração pública federal e sociedade civil. Isso já existe, né? Isso não é novidade. Agora, deveria haver um investimento grande no aprimoramento do ambiente virtual de participação social. Cada cidade de porte médio ou maior, pelo menos, deveria ter auditórios, sei lá, mecanismos de reunião e participação, de discussão das políticas públicas locais, estaduais e federais. Então, o ambiente virtual é a esperança da humanidade até de universalização da cultura, dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, da inovação, da valorização de quem tem competência, etc. E nesse artigo, parágrafo único, as definições previstas neste decreto não implicam na desconstituição ou alteração de conselhos, comissões e demais instâncias de participação social já instituídos no âmbito do governo federal. Ou seja, o pessoal não precisa se preocupar. A mamata dos conselhos, vamos dizer assim, dos conselhos, que viabiliza a pompa e circunstância. Nós somos o país que adora rituais, fantasias, medalhinhas, etc. Isso vai continuar, né? Lamentavelmente, isso continua. É necessário? Não, de modo algum. Isso não. O tempo que o pessoal perde se deslocando para Brasília, voltando, poderia usar conversando. E hoje em dia existem meios de conversar à distância. Não há necessidade nenhuma de ir a Brasília. O pessoal vai lá para quê? Cochichar? Aliás, o cochicho é a pior coisa que existe em qualquer ambiente político. Quando você vê duas pessoas cochichando, você pode, evidentemente, concluir que elas não querem que você ouça o que elas falam. E só isso já é o carimbo da falsidade, o carimbo da desonestidade intelectual. Porque a verdade pode ser dita com clareza, doa quem doer. Ou então não se fale, né? Lamentavelmente, o cochicho faz parte, é um câncer, é tenebroso, é algo horrível na nossa política. Concluindo essa análise do decreto 8.243 de 2014, criando a Política Nacional de Participação Social, em final de governo, né? É bom lembrar isso. Nós vemos o artigo 19, em que fica instituída a mesa de monitoramento das demandas sociais. É a primeira vez que eu vejo esse nome dentro de um decreto. Instância privilegiada interministerial responsável pela coordenação e encaminhamento de pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento das suas respostas. Bem, movimentos sociais e o resto, né? Será que a mesa existe apenas para os movimentos sociais? Parágrafo 1º. As reuniões da mesa de monitoramento serão convocadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República, sendo convidados os secretários executivos dos ministérios relacionados aos temas a serem debatidos na ocasião. Parágrafo 2º. Ato do Ministro de Estado, do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, disporá sobre as competências específicas, o funcionamento e a criação de subgrupos da instância prevista no caput. Artigo 20. As agências reguladoras observarão, na realização
de audiências e consultas públicas, o disposto neste decreto no que couber. Vago. Artigo 21. Compete à Casa Civil da Presidência da República decidir sobre a ampla divulgação do projeto de ato normativo de especial significado político-social, nos termos do artigo 34, caput. O caput desse artigo, inciso 2 do Decreto 4.176, de 28 de março de 2002. Artigo 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 23 de maio de 2014, 73º ano da independência, 126º da República. Bem, aí a gente vê uma supervalorização do que a critério do governo é denominado movimentos sociais. Nós temos, na sociedade civil organizada, sem essa denominação, muitas entidades que merecem respeito, que não são exatamente movimentos sociais, porque sempre tiveram competência para se organizar a despeito do esforço monumental que algumas repartições públicas fazem para descaracterizar essas ONGs, impedir o registro até formal delas. Nós vivemos uma situação kafkiana quando falamos de Receita Federal, querer ser de utilidade pública, coisas assim. Enquanto que os movimentos sociais parecem terem privilégios estranhos, assim como centrais sindicais e outras coisas. É, talvez, um cacuete ideológico do governo de plantão. Como amanhã poderá ser outro. Quando alguma coisa tende demais para um lado, ela estimula a reação. A falta de equilíbrio, a falta de serenidade, a falta de bom senso, sempre é um fator de violência e de agressão, e como tal, isso acaba sendo tratado. É óbvio que políticas de comunicação, de contato com os movimentos sociais são importantes. E esse decreto dá até a impressão de que esse seria o objetivo. No entanto, ele aparece num momento estranho, às vésperas de uma eleição. Por que não foi feito há 8 anos atrás? Por que só agora? Ou há 4, ou há 3, ou há 2 anos? E sim, publicado alguns meses antes das eleições que se aproximam, estabelecendo aí uma burocracia, uma projarca, uma estrutura, privilegiando de uma maneira especial que eles chamam de movimentos sociais, algo difuso, anárquico, ou, ao contrário, até bem organizado, mas com privilégios que a sociedade que paga impostos, que trabalha, que estuda, que viabiliza o Brasil, não tem. A sensação que eu tenho é de que isso é maldoso até, e que precisaria de um debate amplo da sociedade de modo geral. Por isso o trabalho de ler
e colocar minhas opiniões, ainda que prematuras, desse decreto. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu tenha entendido mal. Mas a verdade é que, lendo com atenção razoável, a gente fica preocupado com isso, porque aonde que o Brasil quer chegar? Quer virar mais um país tipo Venezuela ou algo parecido? Nós já temos exemplos de sobra de países malucos por aí. Alguns podem até ser, porque são ricos demais. Outros são ilhas. Então, o isolamento viabiliza o caudilismo, a ditadura, a maneira de ser de seus governantes. O Brasil é muito grande, com uma diversidade enorme, pré e pós a chegada de Cabral até aqui, dos portugueses. Então, essa cultura multifacial, esse calidoscópio que forma o Brasil, merece respeito. E é muito ruim a gente ver o Brasil inteiro submetido a improvisações. Por isso o governo federal tem que ser corrigido. Nós precisamos de uma mudança radical do modelo de governo do Brasil. O governo federal tem que cuidar de interesses da União, os grandes interesses. Cada região, cada estado tem sua cultura, tem suas etnias, tem sua maneira de ser. E é muito ruim ver alguém do extremo sul submetido à vontade do extremo norte, do leste ou do oeste. Quer dizer, cada canto do Brasil, cada região tem seus hábitos, tem sua maneira de ser. Todos precisam evoluir. Mas não é um iluminado em Brasília que vai dizer para nós o que nós devemos fazer. Por isso o decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, é extemporâneo e preocupante, porque é divulgado nas vésperas da Copa do Mundo, num momento em que o povo brasileiro está preocupado com a sua seleção. Por que essa improvisação? Tem alguma KGB por trás disso? Né? Aquele artigo que fala do controle dos movimentos sociais, ele pode ser ampliado com facilidade, né? Porque se o governo se julga no poder de controlar os movimentos sociais, daqui a pouco ele vai estar controlando outras coisas. Nós não queremos esse controle, nós queremos liberdade. Nós queremos poder escolher a nossa vida. O que está acontecendo talvez seja um ato até de desespero político. Tá? Mas o governo, quem sabe, se tranquilize que se a seleção brasileira sair campeã, é natural que o governo ganhe votos. Mas e se a seleção brasileira perder? Talvez aí ela descubra, talvez aí o povo brasileiro descubra mais esse passo na organização social, onde existem detalhes que merecem muita atenção a favor da liberdade, que é inegociável, que é fundamental à sobrevivência de um povo que não é idiota, analfabeto, fanático, que não é alienado, né, mesmo que parte dele, e que deseja ter o direito de decidir sobre sua própria vida. É bom mostrar alguns livros, né? Porque quando a gente fala, a gente está falando em cima
do que viu, do que sabe, né, do que aprendeu. E isso tem um significado grande. Né? Nós temos que achar uma maneira de viabilizar o Brasil e não simplesmente criar uma burocracia, mais eventos, mais custos gigantescos que significam hoje em dia ir a Brasília, por exemplo, um lugar inacessível para a maioria dos brasileiros. A descentralização do Brasil é muito importante, é algo que na proclamação da República ficou evidente. O período inicial republicano foi sangrento, violentíssimo e envolveu muitos conflitos, muitas revoluções, quarteladas, golpes, mas antes de mais nada uma violência que custou muito caro para o Brasil. Mas vamos lá, artigo 12º, né, do decreto 8.243, que estabelece a política nacional de participação social, monitoramento e avaliação. Então aqui diz, as conferências nacionais é um item definido nesse decreto, devem observar no mínimo as seguintes diretrizes. Primeiro, divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seus objetivos e etapas. Muito bonito, Brasília toda hora tem lá congresso, audiência pública, tudo. Mas chegar lá é que é o problema, né? 2. Garantia da diversidade dos sujeitos participantes. Vai ser uma festa, ver o critério que será usado para que essa diversidade tenha qualidade e proporcionalidade adequadas. 3. Estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil. Na minha opinião, não deveria ter delegado governamental. Se está ouvindo a sociedade civil, ela exclui o governo, porque o governo ouve seus representantes de qualquer jeito. Tem sentido colocar como delegado gente nesses eventos. O delegado chega lá para dar palestra, para participar de uma mesa, não para decidir ou coisa assim. 4. A integração entre etapas municipais, estaduais, regionais, distrital e nacional, quando houver. Esse distrital é lá de Brasília, é uma dessas excrescências brasileiras que coloca a cidade de Brasília como se fosse um estado. O ideal seria nós termos distritos, sim, regionais, envolvendo diversos estados. Mas Brasília tem esse privilégio, o que é uma ofensa à União. 5. Disponibilização prévia dos documentos de referência e materiais a serem apreciados na etapa nacional. Isso é óbvio, né? Só que com que prazo? De que jeito? Esse negócio de disponibilizar documentos no dia anterior da reunião e de forma complicada não resolve nada. Como é que será isso, né? Definição dos procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados nas diferentes etapas. 7. Publicidade de seus resultados. Essa publicidade tem que ser online. Está havendo alguma reunião? Tem que haver uma transmissão simultânea do que todos falam e colocam, inclusive mostrando a cara de quem fala. Esse negócio desses conselhos e conferências, onde a gente mal conhece os resultados, isso aí é maldoso, é uma ofensa ao contribuinte e ao povo brasileiro. A determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções.
Bem, não existe isso nem em relação aos parlamentares. Seria ótimo se deputados, senadores, o governo, tudo tivessem um modelo de acompanhamento de suas decisões. Nós temos uma montanha de leis que simplesmente não pegam, sem falar em decretos, regulamentos, normas técnicas, etc. 9. Indicação da periodicidade de sua realização, considerando o calendário de outros processos conferenciais. Isso é bom para os hotéis de Brasília. Parágrafo único. As conferências nacionais serão convocadas por ato normativo ouvido CGPS sobre a pertinência de sua realização. As burocratices brasilianas. Não é? Artigo 13. As ouvidorias devem observar as diretrizes da Ouvidoria Geral da União, da Controladoria Geral da União, nos termos do artigo 14, caput, inciso 1º, do anexo 1 do decreto número 8.109, de 17 de setembro de 2013. A ouvidoria é um negócio muito sério, né? A Controladoria Geral da União também. A questão é ver se descobrir indicadores desses apêndices ou repartições públicas e ver se de fato funcionam. Artigo 14. As mesas de diálogo devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: participação das partes afetadas, o envolvimento dos representantes da sociedade civil na construção da solução do conflito. 3. Prazo definido de funcionamento. E 4. Acompanhamento e implementação das soluções pactuadas e obrigações voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas. Parágrafo único. As mesas de diálogo criadas para o aperfeiçoamento das condições e relações de trabalho deverão preferencialmente ter natureza tripartite, de maneira a envolver representantes dos empregados, dos empregadores e do governo. Bem, de que empregadores essas mesas de diálogo estão falando? De repente, a mesa de diálogo tem um representante dos empregados e 2 do governo. É uma coisa meio vaga que teria que ser melhor explicada. Artigo 15. Os fóruns interconselhos devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes. Primeiro, definição da política ou programa a ser objeto de debate, formulação e acompanhamento. 2. Definição dos conselhos e organizações da sociedade civil a serem convidados pela sua vinculação ao tema, ou seja, o critério é de quem convida, né? Não é propriamente consequência de um processo na origem, e sim no destino. 3. Produção de recomendações para as políticas e programas em questão. 4. Publicidade das conclusões. Essa tal de publicidade aparece sempre. O drama é ver se ela funciona, né? Artigo 16. As audiências públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes. 1. Divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificado seu objeto, metodologia e o momento de utilização. 2. Livre acesso aos sujeitos afetados e interessados. 3. Sistematização das contribuições recebidas. 4. Publicidade com ampla divulgação de seus resultados e a disponibilização do conteúdo dos debates. E 5. Compromisso de resposta às propostas recebidas. O drama dessas audiências públicas é a forma de divulgação, de comunicação. Ainda não temos uma forma realmente eficaz de comunicação e de convicção, de conhecimento das pessoas afetadas. A antiga e clássica
carta com a R, etc., não é usada mais, tudo depende da internet, e por sua vez ela pode sempre ter o argumento de que não tinha endereço ou coisa assim. Então, é uma situação de transição. Artigo 17. As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objetivo, metodologia e o momento de realização. Aliás, as audiências públicas, as consultas públicas, deveriam ser padrão para todas as concessionárias, em todos os serviços, tanto municipais, estaduais quanto federais. Esse é um pesadelo que o povo é obrigado a engolir e sofrer. 2. Disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos serão objeto da consulta em linguagem simples e objetiva e dos estudos e do material técnico utilizado como fundamento para a proposta colocada em consulta pública e análise de impacto regulatório quando houver. 3. Utilização da internet e de tecnologias de comunicação e informação. 4. Sistematização das contribuições recebidas. 5. Publicidade de seus resultados. E 6. Compromisso de resposta às propostas recebidas. Nós poderíamos ter uma emissora de TV estatal dedicada a isso. Quer dizer, em vez de ver uma montoeira de programas que, por mais bonitos que sejam, muitas vezes atendem conveniências de produtores artísticos, nós deveríamos ter as emissoras de TV estatais dedicadas a essa interação entre o governo e as políticas sociais. Artigo 18. Na criação de ambientes virtuais de participação social, devem ser observadas no mínimo as seguintes diretrizes. Primeiro, promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos debates e decisões do governo. Para isso, o governo tem que resolver esse nó que criou em cima das ONGs. Nós temos hoje o assassinato de ONGs graças à Receita Federal, à burocracia, a lei sobre o problema do salário mínimo de contador, leis corporativas que estão inviabilizando as ONGs. 2. Fornecimento às pessoas com deficiência de todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência. Ótimo, maravilhoso, parabéns. É muito bom ver de forma explícita esse tipo de recomendação. Nós não podemos ignorar isso. Agora, aí é bom também não esquecer que o idoso, a idosa, são pessoas com deficiência e que essa composição dos diversos padrões de comunicação tem que considerar tudo isso. 3. Disponibilização de acesso aos termos de uso do ambiente no momento do cadastro. Né? Aí o fundamental do cadastro é o problema que eu já falei aí, do torniquete em cima das ONGs. Se os movimentos sociais têm toda a liberdade, né, não precisa nem de CNPJ, as ONGs, por sua vez, são obrigadas a ter vamos dizer assim, o cumprimento de padrões de existência que acabam inviabilizando muitas organizações que poderiam ser extremamente úteis. 4. Explicitação de objetivos, metodologias e produtos esperados. Óbvio, garantia da diversidade dos sujeitos participantes. Bem, vai ser meio divertido ver como é que certos casos serão
colocados. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação válida diante de um Brasil que ainda tem muitos preconceitos a serem superados. 6. Definição de estratégias de comunicação e mobilização, de disponibilização de subsídios para os diálogos. 7. Utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais quando for o caso. 8. Priorização da exportação de dados em formatos abertos e legíveis por máquinas. 7. Nono, sistematização e publicidade das contribuições recebidas. 10º, utilização prioritária de software e licenças livres como estratégia de estímulo à participação na construção das ferramentas tecnológicas e ferramentas de participação social. Ótimo. Fomento à integração com instâncias e mecanismos presenciais, como transmissão de debates e ofertas de oportunidade para a participação remota. Bem, sempre vem a valorização da presença, do ambiente presencial, o que é algo discutível. O ambiente presencial é muito bonito para quem gosta de aparecer. A comunicação offline, ela é infinitamente mais tranquila para qualquer pessoa em qualquer condição. No meu caso, por exemplo, meu ouvido está piorando. Um debate presencial, a minha vista piorando, o ouvido piorando, o que eu vou dizer? Vou ver as pessoas falando e depois é que eu vou digerir tudo aquilo que foi colocado. Então, conferências em ambiente virtual ou não, mas presenciais, elas são excludentes. Elas são um padrão de comunicação que deveria ser última opção. Então, gente, até aqui é o que eu tenho. Vamos ver adiante o que mais nós temos nesse decreto, porque ele, de fato, pode mexer com o Brasil por bem ou por mal. Bem, nós estamos falando do decreto 8.243, do dia de 2014, de maio de 2014, que trata da Política Nacional de Participação Social, monitoramento e avaliação. Então, esse é um assunto muito sério, porque, de uma certa forma, pelo texto que a gente teve a oportunidade de ler até agora, ele afeta a organização social como um todo e pressupõe direitos que a União, na minha visão, está extrapolando, está exagerando. Mas já estamos no artigo 6º aqui. Então, nesse decreto nós vemos as instâncias, está escrito aqui, artigo 6, são instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre a administração pública federal e sociedade civil, os conselhos primeiro, o Conselho de Políticas Públicas. Segundo, Comissão de Políticas Públicas. 3, Conferência Nacional. 4, Ouvidoria Pública Federal. 5, Mesa de Diálogo. 6, Fórum Interconselhos. 7, Audiência Pública. 8, Consulta Pública. E 9, Ambiente Virtual de Participação Social. Quer dizer, tudo isso acaba, vamos dizer assim, prejudicado
pelo que diz aqui no item 7 do artigo 3, ampliação dos mecanismos de controle social. É até uma certa ingenuidade da parte do governo federal fazer essa confissão. Mas vamos em frente. Artigo 7º. O Sistema Nacional de Participação Social, SNPS, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, será integrado pelas instâncias de participação social previstas nos incisos de 1 a 4 do artigo 6º deste decreto, sem prejuízo da integração de outras formas de diálogo entre a administração pública federal e a sociedade civil. Parágrafo único. A Secretaria-Geral da Presidência da República publicará a relação e a respectiva composição das instâncias integrantes do SNPS. Quer dizer, fica a critério aí dessa secretaria definir uma série de coisas, escolher pessoas, estabelecer critérios que nós não temos ideia de quais serão, mas extremamente preocupantes, porque nesse Frankenstein, que é o Brasil, um país centralizado, com um governo excessivamente centralizado em Brasília, né? Nós temos aí um pesadelo que é a submissão aos caprichos da burocracia brasiliense. Tá? E o pior é que com esses conselhos nós poderemos estar dando um ar de legalidade a um intervencionismo muito maior nas atividades de rotina de qualquer tipo de organização, de reivindicação, de contestação das políticas federais. Vamos ao artigo 8º. Compete à Secretaria-Geral da Presidência da República 1. Acompanhar a implementação do PNPS nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. 2. Orientar a implementação do PNPS e do SNPS nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. Bem, aí resta saber se a base de apoio do governo federal vai concordar com esse tipo de intervenção, porque nesse parlamentarismo misturado com presidencialismo, a gente tem notado que os minutos e segundos do horário político, que se materializam com a participação na base política de conveniências do governo federal, o que vale mesmo são esses segundos, e não qualquer ideologia, filosofia ou política. 3. Realizar estudos técnicos e promover avaliações e sistematizações das instâncias e dos mecanismos de participação social definidos neste decreto. 4. Realizar audiências e consultas públicas sobre aspectos relevantes para a gestão da PNPS e do SNPS. E 5º, propor pactos para o fortalecimento da participação social aos demais entes da federação. Isso é ótimo, né? O que mata isso tudo é o que está explícito antes, que é o controle, né, dos movimentos, ampliação dos mecanismos de controle social. Quer dizer, eu detestaria viver num país com controle social, individual, fosse da forma que fosse. Vigiar e punir, né? Parece que a lógica das ditaduras ainda existe com muita força, né, na visão dos nossos governantes. Mas vamos para o artigo 9.
né? Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social, CGPS, mais um comitê, para assessorar a Secretaria-Geral da Presidência da República no monitoramento e na implementação do PNPS na coordenação do SNPS. Parágrafo 1º. O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que dará o suporte técnico-administrativo para o seu funcionamento. Parágrafo 2º. Ato do Ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, disporá sobre o seu funcionamento. A Projarca vai crescendo, né? Mais cargos, provavelmente mais um prédio, mais uma obra para um arquiteto famoso, e assim vai, o dinheiro do contribuinte escoando entre os dedos, quando, se houvesse uma distribuição maior de atribuições, essa secretaria seria o que sempre foi, um apêndice do governo para dar orientações, até lembrar o governo das promessas que fez em campanha. Artigo 10º. Ressalvado o disposto em lei na constituição de novos conselhos de políticas públicas e na reorganização dos já constituídos, devem ser observados, no mínimo, as seguintes diretrizes. Primeiro, presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes governamentais, quando a natureza da representação recomendar. Essa representação paritária de governo, ela já por si só diz tudo. Quer dizer, o governo faz de conta que houve, os nossos representantes fazem de conta que influem, e no fim o que importa é a base parlamentar do governo federal, que através dos seus ministros faz e desfaz qualquer lógica sensata ou não de governo. 2. Definição com consulta prévia à sociedade civil de suas atribuições, competências e natureza. Essa consulta prévia à sociedade civil, suas atribuições, competências e natureza, tem que ser permanente. Para isso nós elegemos senadores e deputados. A qualquer momento, qualquer tipo de secretaria ou ministério está sujeito a mudanças, desde que nossos representantes, desde que democraticamente a gente conclua que o que existe não funciona. 3. Garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil. Aí vem toda essa fantasia de multiplicação de padrões étnicos, filosóficos, comportamentais. Quer dizer, quais são os critérios, né? Aí acaba prevalecendo o que estiver na moda, porque a representatividade deveria ser por competência, e não por causa da cor, religião, sexo ou qualquer coisa assim. Infelizmente o Brasil entrou nessa. 4. Estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros. Isso é muito relativo, né? Transparência onde, como, quando, quanto, de que jeito, né? O que a gente vê em relação à transparência é que ela existe quando convém a quem manda. 5. Rotatividade dos representantes da sociedade civil. Em que prazo, né? Essa tal de rotatividade também depende de qualidade. Tem pessoas que são insubstituíveis, que são um fenômeno na história da humanidade. Outras são medíocres e simplesmente cumprem tabela. E esses procedimentos de rotatividade muitas vezes acabam levando a uma decadência de qualquer instituição.
Sexto, compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao tema de sua competência natural e publicidade de seus atos. Né? De que jeito? Nós devemos ter publicidade online. Nós temos um montão de emissoras já estatais de televisão e tudo, rádio. O governo pode ter 10, 20, 50 sistemas de comunicação permanente, se quiser, porque o mundo digital hoje permite isso. Parágrafo 1º. A participação dos membros no Conselho é considerada a prestação de serviço público relevante não remunerada. Isso é bom para quem é funcionário público. Parágrafo 2º. A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão jurídico competente, em acordo com o dispositivo da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 93. É vigiar e punir, legislar, prender, inibir, controlar. A liberdade, Foucault cansa de falar, não existe, né? Menos ainda a verdade. Então, a arqueologia do poder, vale a pena ponderar, pensar muito sobre o que está disposto nesse parágrafo. Parágrafo 3º. A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal determinado na forma de seus segmentos internos, sendo vedadas 3 reconduções consecutivas. Isso seria ótimo, talvez, no próprio governo. Quer dizer, a reeleição é sempre um problema. Mas, por outro lado, as pessoas competentes, a gente gostaria de vê-las sempre na frente, no comando, na representação. Parágrafo 4º. A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil que atue no Conselho de Política Pública não configura impedimento à celebração de parceria com a administração pública. Isso é uma utopia, né? O cara que participa, que representa, ele tem facilidades monumentais. Só que as restrições às ONGs é tão grande que daqui a pouco só as grandes fundações, organizações poderão se qualificar para representar o povo, porque através de artifícios burocráticos e fiscais, controles absurdos, o governo está matando as ONGs. Parágrafo 5º. Na hipótese de parceria que envolva transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado à organização que pleiteia o acesso do recurso fica impedido de votar nos itens de pauta que tenham referência com o processo de seleção, monitoramento e avaliação da parceria. Isso é utopia, né? A gente sabe que o pessoal faz troca de favores. Isso lamentavelmente, é uma rotina no Brasil inteiro, em tudo que implica em fiscalização, monitoramento e controle. Nós ainda não chegamos a um grau de ética e moralidade pública que impeça a negociação de prestígio, influência, favores, etc. Isso é assintoso, né? Existe, e não temos ainda uma forma de controle e de inibição. Artigo 11. Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes. Primeiro, presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil. Segundo, definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido.
3. Garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil. 4. Estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros. 5. Publicidade de seus atos. Bem, não esquecer nunca as organizações dedicadas aos aposentados, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, as pessoas que por diversas razões tenham a tremenda dificuldade de se fazerem representar ou de serem representadas. Até porque a burocracia e o rigor contra qualquer tipo de ONG inibe, impede, atrapalha a participação daqueles que não são atletas, não são milionários, não pertencem a grandes grupos econômicos e midiáticos. O povo que mais precisa desse tipo de atenção é normalmente aquele que menos condições tem de participação de qualquer tipo de decisão de conselho em Brasília, principalmente dadas as condições de viagem, acesso, custos, etc. E burocracia. A Receita Federal é um pesadelo em cima de qualquer ONG, mais ainda quando os componentes dessa ONG são pessoas semi-alfabetizadas, com restrições sensoriais, intelectuais. Quer dizer, há um ambiente kafkiano em nossa sociedade que parte do princípio que todos têm as mesmas capacidades, as mesmas facilidades de compreensão dessas projarcas que se criam em Brasília, principalmente.